Bem-vindos, amigos, a mais um Buongiorno São Paulo, o podcast mais italiano do Brasil. Hoje vamos falar com uma amiga querida sobre como comprar e alugar casa na Itália. Vamos dar umas dicas importantes e chamei a Elisa Aguzzi. Benvenuta. Buongiorno Alessandro, come va? Tutto bene, tutto bene. Grazie e obrigada pelo convite. Bem-vinda mais uma vez. A Elisa já participou do nosso podcast, né? Ela é professora de italiano, tem uma escola de italiano. Sì, una scuola di italiano in Alphaville, São Paulo, scuola tanto online come presencial. Clube Italia, né? Clube Italia è una scuola che há 10 anos está em São Paulo, em Alphaville, na verdade, e temos um time de professores nativos e brasileiros que podem atender vocês. Bom. Mas por que falamos de imóveis hoje, né? A Elisa não virou corretora imobiliária, porém ela tem sempre vários tópicos que ela trata com os alunos, né? E também alguns alunos perguntam, como é que se faz isso na Itália? Como é que se faz aquilo? Então, comprar e alugar imóvel realmente é um tópico quente, não é? Exatamente. Nos últimos anos, principalmente, algumas pessoas planejaram uma mudança para a Itália. Algumas pessoas foram a trabalho por conta de empresa, né? Empresa brasileira que transferiu a pessoa na Itália. E algumas pessoas planejaram em montar, por exemplo, um negócio na Itália. Legal. Eu já tenho vários clientes que tiveram esse desafio de montar uma empresa própria na Itália. Eu tenho um casal que foi montar uma lanchonete em Firenze, inclusive. É nessa perspectiva que as pessoas procuram como alugar ou comprar na Itália e como demonstrar de ser clientes confiáveis, porque o problema de comprar e alugar, depois a gente vai aprofundar isso, é a questão de você enfrentar, por exemplo, o banco italiano que pede uma certidão de residência, né? Então tem todos uns trâmites para fazer e, na verdade, a minha experiência, que não é imobiliária, pois você sabe melhor do que eu na área imobiliária, conhece melhor, as minhas dicas foram mais de cautela, de estar procurando com antecedência e saber principalmente onde quer morar, em cidade grande, pequena, em centro histórico ou periferia, pois a periferia na Itália é uma periferia que, digamos assim, tem todos os confortos de um centro histórico, só que os preços são mais baratos. Sim, claro. Não, então é um tópico complicado, por quê? Porque a Europa no geral é muito diferente do Brasil, então é mais difícil achar um imóvel para alugar, especialmente para alugar, né? Porque tem muita, digamos, concorrência, muita gente procurando e também você chega com, vamos dizer, poucas garantias, ou seja, talvez você não tenha um trabalho registrado na Europa ou na Itália, né, no geral. Você não tem como comprovar a renda, a sua renda é toda totalmente brasileira. Então, às vezes, o europeu, o italiano, nesse caso, não quer, né, fazer essa operação com você. Então, você tem que demonstrar mais coisas do que aqui no Brasil. Uma coisa muito simples, por exemplo, digamos, o código fiscal, o códice fiscal. CPF. O CPF, que é uma das primeiras coisas que são pedidas na Itália na hora de abrir uma conta bancária, por exemplo. Então, tendo um CPF, tendo uma garantia de emprego, ou se não tem, por exemplo, eu tive um aluno que há pouco tempo atrás, eu consegui digamos assim, um apontamento, um agendamento no banco, o meu gerente, para ele, onde ele teve que demonstrar os olerites dos últimos 3 anos para o diretor do banco. Ele é médico, então ele tem digamos, uma quantia razoável, né, de dinheiro guardado, de olerites. Mas deu certo? Aceitaram? Mais ou menos, porque, na verdade,
antes da questão dos olerites, eles pediam a residência na Itália. Então, qual que é o problema? Qual que é o desafio para a pessoa que vai para a Itália? Ela primeiro organizar a questão habitacional. Então, por exemplo, alugar uma casa, pois alugando uma casa tem um endereço físico. E tendo um endereço físico e um codice fiscale, a situação está um pouco mais, digamos assim, facilitada, não que seja fácil. Sim. Porque a burocracia na Itália, ela é mais, eu acredito, na minha experiência, é mais articulada do que a burocracia brasileira em algumas coisas, mas isso a gente pode estar falando em outro momento. Bom, então, Elisa, vamos começar o nosso caminho procurando o imóvel, né? Aqui no Brasil tem muitas plataformas online, você procura o imóvel e também tem agências, né, que ajudam você a procurar o imóvel. Na Itália é a mesma coisa, tem várias agências, tem a plaquinha na rua, tem plataformas. O que você recomenda? Existem dois caminhos. Geralmente eu falo para as pessoas, primeiro, de fazer uma busca nos sites específicos de aluga-se. Por exemplo, tem o dovevivo.com na Itália, onde você escolhe a cidade, o local, e você preenche um formulário e você já recebe por e-mail um contrato de aluguel, onde tem a caparra é o sinal, que geralmente são 2 calções, né? O valor do aluguel, e geralmente são contratos de mais de 1 ano, onde você, mesmo que você usar a casa ou o apartamento durante 6 meses, você tem 1 ano de contrato. Então, são valores mais altos. Realmente são valores bem mais altos do que o normal. Eu ajudei um aluno a alugar um quarto de solteiro em Milão, o valor era 923 euros. Então, se a gente pensar um aluguel de 923 euros que você utiliza somente a metade do tempo do contrato, mais 2 depósitos, então já é digamos assim, é um valor que não é baixo para quem aluga trâmite, site de busca, trâmite, site. Agora, a questão que a gente sempre deseja para os nossos clientes é a questão da indicação. Então, por exemplo, recentemente eu ajudei uma aluna que estava há muito tempo procurando na cidade de Bolonha. Eu tenho uma amiga que aluga um apartamento dela, então eu somente fiz o cruzamento dos dados, né? Mas é aquela questão, indicação, você indica uma pessoa em que você confia. Então, como geralmente muitos clientes são nossos alunos, que a gente conhece há muito tempo, eu me sinto pronta para poder indicar uma pessoa. Ou, por exemplo, depende sempre onde você procura, em qual estação, se for férias, se for para morar. Depende o motivo para que você está alugando. Verdade. E podemos fazer até uma brincadeira aqui, podemos brincar um pouco com os números. Bom, as plataformas são várias para procurar, tá? Tem Idealista, Imobiliare.it, tem Casa.it, são várias, é só pesquisar. Mas um joguinho que podemos fazer é ver os valores das regiões e das cidades que nós buscamos, levantamos aqui na internet, e podemos ver quanto que custa em média um aluguel ou o valor por metro para compra, né? Tem regiões claramente muito caras, né? Por exemplo, a Lombardia, Toscana, Lácio também, Ligúria, são regiões caríssimas, né? Digamos, para comprar e para alugar, né? E normalmente as regiões mais do sul da Itália são um pouco mais baratas. Se a gente pega aqui, temos uns dados, né? Por exemplo, a Toscana tem o valor médio de compra é 2.500 euros por metro quadrado, né?
Isso é a média da região, né? Não quer dizer que em Florença essa é a média, né? Em Florença tem um valor mais quase 5.000 euros, 6.000 euros por metro quadrado. Então, assim, claramente, quanto mais perto do centro histórico, os centros que têm uma grande atrativa de turismo, e quanto mais caro. O aluguel, o valor por metro quadrado é 13,72 euros. Quer dizer que, fazendo uma brincadeira, 13,72 euros vezes 60 metros, daria 823 euros. Isso a média da região, né? Então, não estamos falando de um valor baixíssimo, né? Mas é a média dessa região. Claramente, procurando, dá para achar muitas coisas, porém, a gente tem que saber quais são os valores, porque não dá para chegar, por exemplo, em Florença, em abril, e achar que você vai achar um apartamento por 800 euros. Difícil no centro histórico, porque se a média já é essa, 800 e pouco, né, por 60 metros, quer dizer que no centro histórico é 3 vezes ou 4 vezes. E a questão também de trabalhar com antecedência. Então, por exemplo, eu falo, a minha cidade, de onde eu vim, Senigallia, uma cidade de praia da região Marche, para você ter um apartamento para o mês de agosto, você tem que reservar esse apartamento ou casa no mês de janeiro, fevereiro, no máximo. Então, também é interessante frisar a questão de em qual estação você vai à Itália. Você vai no verão, você vai no inverno, você vai a turismo, você vai morar. Porque, por exemplo, na cidade de praia, mas não só a minha, mas provavelmente no litoral da Toscana também, isso varia muito de mês por mês. Então, por exemplo, tem um aluguel de setembro até junho, que é um valor, e o aluguel de junho até agosto, que geralmente é o dobro do valor, se não mais. Pelo menos na minha região. Acredito que na sua região toscana também seja assim no litoral. Sim. Tem a questão, por exemplo, que aconteceu bastante na minha escola. Muitos jovens, após a pandemia, foram fazer uma experiência de 2 anos, uma pós, um curso de especialização na Itália. Então, alguns estudantes brasileiros que vão à Itália em grandes cidades de universidade. Roma, Firenze, Bologna, Milano. Uma grande dificuldade, por exemplo, para achar um imóvel em Roma. Na época eu pedi, até para você, eu pedi ajuda para várias pessoas, pedi assistência, porque, por exemplo, aluguel, o mercado imobiliário na cidade de Roma é complicadíssimo, porque a cidade é a maior da Itália, né? 3 milhões, para o brasileiro não é nada isso, né? Mas Roma é bem grande. Então, por exemplo, a procura de um imóvel em Roma para estudante gerou muitos desafios para a gente. Não foi fácil, não. Tanto é que uma pessoa teve que ir para Roma, porque o curso dela começava, e foi hospedada um mês no hotel. Sim, sim, é verdade. Claramente, Elisa, a gente está falando dessas questões porque fizemos muitas pesquisas, você tem uma experiência, eu tenho bastante experiência em imóveis porque estou com uma parceria com uma empresa de Florença e uma parte do meu trabalho é também procurar esses imóveis, mas não sou corretor, tá, gente? Assim, é só por questões de turismo e por questões de pesquisa mesmo. Mas uma coisa importante que talvez você pode me confirmar, né? Quais são os desafios do estrangeiro, nesse caso o brasileiro, né? Qual você acha? Eu acho que o pior é mostrar uma certa confiança, né? Você pode ser um cliente, digamos, razoável pelo corretor, sim, pelo dono do imóvel, porque eu acho que isso é um problema, né? Exato. Você aparece lá... Eu, na minha pequena experiência, não imobiliária mesmo, porque não é a minha área, né? Então foi auxiliar mesmo a pessoa, eu percebi que aí chega a questão cultural. Quando você
lida com um corretor italiano ou com uma pessoa que aluga imóveis ou quer comprar um imóvel, precisa ser um pouco italiano. Então, por exemplo, manter, pelo menos no início da relação, uma certa distância, chamar a pessoa de o senhor ou senhora. Aí vem questões culturais mesmo, porque o brasileiro, na minha modesta opinião, por ser uma pessoa muito sociável, muito gentil, às vezes é visto pelo italiano como demais sociável e demais gentil. Sei que isso pode gerar algumas polêmicas, né? Porque as pessoas falam que os italianos são grossos, que os brasileiros são muito gentis e tal. A gente não está aqui para discutir esse assunto, mas uma dica que eu dou, né, é de ficar com uma certa distância, com uma certa seriedade, muito papel na mão. Então, olerites, certidões várias de casamento, né? Porque as pessoas querem saber enquanto as pessoas estão indo no imóvel. E, basicamente, tentar entender as dinâmicas culturais de negócios na Itália para que a gente possa ter um resultado positivo, né? Então, por exemplo, até uma indicação de uma pessoa italiana que reside na Itália seria uma boa não solução, mas um elemento facilitador, tá? Porque se eu falo, Alessandro, olha, vem uma minha aluna queridíssima há muitos anos, pode ficar sossegado que ela é uma pessoa paga certinho, respeita o local, não extravia nada das coisas da casa. Eu sei que a chance de dar certo, com certeza, é um pouco maior do que te apresentar uma pessoa que eu não conheço. Então, acredito que o trabalho das boas conexões ajuda muito, das collabs, das colaborações entre pessoas de confiança. Certo. Bom, agora vamos fazer uma pausa, nossa pausa clássica da hora do café, e já voltamos com as nossas dicas sobre comprar e alugar um imóvel na Itália. Buonasera, mi fa un caffè? Subito. Eccoci amici in questa ora del caffè in cui spieghiamo come funzionano le città in Italia quando volete comprare una casa, affittare o venire a vivere nelle nostre città, nelle nostre regioni. Le città italiane, soprattutto nel tema della periferia, delle periferie, sono diverse come concetto da quelle brasiliane, perché le città italiane hanno un centro città che solitamente è molto costoso e composto da prevalentemente uffici e grandi appartamenti di lusso, dei quartieri residenziali fuori dal centro, ma poi una periferia solitamente attaccata alla città oppure a pochi chilometri dal centro, che però è una periferia molto residenziale, fatta di villette, casette singole o spesso anche di palazzi e appartamenti più grandi. E questo concetto in Italia è utilizzato e usato soprattutto per vivere una vita più verde, più calma e più tranquilla, al di fuori del caos della città, dove invece si va per lavorare al mattino e si esce alla sera. Quello che soprattutto è diverso nelle periferie italiane è che non sono quartieri di grandi città, ma sono città a sé stanti, e quindi hanno tutti i servizi necessari come ospedali, supermercati, negozi di abbigliamento, centri commerciali, e sono molto servite anche all'interno della stessa città. Ad esempio, io che sono di Torino, noi abbiamo al di fuori della città di Torino una particolarità che viene chiamata la cintura di Torino, che è composta da tanti piccoli grandi comuni. Per i criteri brasiliani sono molto piccoli, ma per i criteri italiani sono già abbastanza popolosi,
che hanno una loro vita, una loro identità, e spesso le persone che abitano in questi comuni non lavorano tutte nel centro di Torino o in Torino, ma hanno un loro ufficio direttamente in quella città, quindi sono delle zone, delle aree dove si vive una vita a sé stante rispetto alla città. E quindi le periferie, naturalmente anche in Italia ci sono dei quartieri più difficili, ma le periferie spesso invece vengono proprio scelte per uno stile di vita diverso rispetto a quello della città. Questo è molto importante quando si valuta il mercato immobiliare o quando si sceglie di venire a vivere in Italia, perché è una scelta che bisogna fare rispetto agli obiettivi che uno si dà nella vita che vuole intraprendere nella nostra nazione. Noi vi diamo il benvenuto in Italia e in particolare a Torino se volete venirci a trovare. Bom, voltamos do nosso cafezinho com a Elisa Guzzi e estamos falando de comprar e alugar imóveis na Itália. Agora vamos falar um pouco das comissões, né? Pagar o aluguel. Você tem alguma curiosidade? Não, na verdade eu queria saber qual é a diferença entre... Estou acabando fazendo o seu podcast. Qual é a diferença entre uma comissão aqui no Brasil e uma na Itália? Se tem alguma diferença que os nossos ouvintes precisam saber nessa hora. Importante essa. É uma diferença importante porque aqui no Brasil, né, que se você for alugar, você não paga nada de comissão porque é o dono do imóvel que paga tudo. Na Itália, o dono e o próprio, digamos, cliente, né, que vai alugar, os dois pagam. Então, se você compra um imóvel, você paga uma comissão de 2 a 3%, mais ou menos, a média italiana. No luxo pode ser 5, 6, 7%, mas a média é essa. E também o dono vai pagar isso. E quando você for alugar, digamos que nos últimos anos o corretor está acostumado a pegar um aluguel inteiro, sendo do dono e do cliente que está alugando. Então, são dois aluguéis de um lado e do outro, né? Mas pode ter um desconto, mas mais ou menos é isso. Então isso é importante porque é muito diferente e é tudo totalmente legal, tá? É assim que funciona. Na verdade acaba sendo quase igual, porque aqui no Brasil é o dono que paga tudo, né? Paga uma percentual mais cara, então aqui é somente dividida. Porém é importante saber isso. Mas uma outra coisa é o depósito, eu acho, né? Que você falou antes. Sim, na verdade tem o depósito a ser feito que pode ser de 2 aluguéis. Pela minha pequena experiência, a gente tem testado isso, que os donos pedem 2 depósitos. Então, também considerando o câmbio, que nessa conjuntura não está muito favorável, se a gente calcular um câmbio de €1 para R$ 5,50 e multiplicar por 2 depósitos mais um aluguel, a gente precisa informar os nossos clientes que precisa de uma quantia bastante importante em reais, né? Que depois tramutados em euro, com câmbio tudo. E uma coisa, acho que uma outra dica interessante é que às vezes, isso eu já vi bastantes vezes, né? Acontece que o brasileiro tem que pagar mais que esses 2 depósitos para convencer o dono. Eu tive um amigo em Florença que pagou 6 meses adiantado ou chega a ser 1 ano adiantado de aluguéis, né? Isso acontece, por exemplo, no caso que eu citei, dos contratos feitos pelos sites, aquele do Vivo, em que o contrato geralmente é de 12 meses, independente do tempo que você vai ficar na Itália. Então, por exemplo, a pessoa ficava na Itália 6 ou 7 meses, mas tinha que pagar 12 meses de aluguel, mais 2 depósitos e uma taxa de matrícula. Então, acaba gerando uma quantia que pode ser até de 3.000 euros, assim, no início do processo, e depois os aluguéis contemplados do contrato. Então, é uma coisa que precisa ser feita com muita cautela
com muita determinação e saber, na minha opinião, onde o brasileiro quer morar. Porque tem brasileiros, por exemplo, não sei se aconteceu com você, que falam, não, eu quero morar no centro, porque eu tenho crianças, eu preciso de um mercado perto, de um bom restaurante. Tem o brasileiro que tem um outro projeto de vida, que é, por exemplo, comprar uma casa de campo na Toscana para poder usar em algumas ocasiões, né? Então, o local depende muito, que é centro ou periferia, citando a questão que a periferia é uma periferia boa na Itália, geralmente, né? Fora algumas periferias de algumas cidades, aqui não quero falar no específico, porque eu posso estar errando em alguns detalhes, mas é isso que é importante que os nossos ouvintes saibam. Onde eu quero morar? Eu quero morar na cidade, eu quero morar no campo, o que eu quero perto? Ah, Elisa, muitas vezes o brasileiro gosta de um shopping, de um bom restaurante, os italianos também. Então, estudar bem o bairro onde a pessoa pretende ir morar e ver se o valor é viável, óbvio. E também uma pergunta que eu quero te fazer é quais são as diferenças entre as casas italianas e brasileiras, né? Você deve ter... Essa pergunta é muito interessante, porque o brasileiro em si, seja um brasileiro que mora em casa ou em apartamento, tem 2 ou 3 coisas que está acostumado e que na Itália não tem. Por exemplo, a primeira é a lavanderia. Na Itália, a não ser que seja uma casa de um político, um ator, uma pessoa famosa, mas as casas comuns na Itália não tem a lavanderia. Muitas vezes, confirma para mim, a máquina de lavar roupa está ou no banheiro ou às vezes na cozinha. Pelo menos nas casas que eu morei em Bolonha, tinha a lavadora lá na cozinha. Então a lavanderia é um conceito, olha, até engasguei. É verdade, é isso. É verdade. A lavanderia é um conceito que principalmente se uma família vai morar, a mulher logo pergunta, Elisa, tem a lavanderia? Ah, mas como assim? Eu lavo uma meia na pia do banheiro? As pessoas fazem essas perguntas. Segunda coisa, na Itália, sempre, a não ser que seja casa de ator famoso e tal, não tem suítes. Então, pode ser uma casa grande, com 2 banheiros, mas na maioria dos casos, o banheiro está ou no corredor ou numa área comum, não está dentro do quarto do casal. Essa é uma coisa que eu tenho observado quando a gente dá aula, a gente observa algumas coisas. E uma outra coisa interessantíssima que as pessoas procuram muito, isso também quando a pessoa reserva um hotel, ar-condicionado e elevador. São 2 coisas que eu percebi quando eu vim morar no Brasil. Eu sou daquela, não, eu faço escada. Gente, em algum dia aqui no Brasil, com 35 graus, às 9 horas da manhã, você aceita com prazer um elevador. E é uma coisa que o brasileiro pede na Itália. Então, lá nas casas na Toscana, aquelas casas lindas, maravilhosas, a pessoa fala, Elisa, tem elevador? Porque eu tenho 2 filhos, o carrinho, como é que eu faço para carregar a compra? Então, a questão do elevador e a questão do ar-condicionado. Hoje em dia, a maioria das casas tem um ar-condicionado, mas, por exemplo, quando eu dava aula 20 anos atrás, não eram todas as casas e às vezes nem hotel que tinha ar-condicionado. Então, pela minha experiência, são essas as coisas que as pessoas procuram mais. Exato, exato. E também, Elisa, nós temos algumas palavras, eu acho importante explicar um pouquinho, não podemos entrar no detalhe específico, mas tem algumas palavras para quem está comprando ou querendo alugar, né? Uma já falamos, a caparra, né? Que é importante saber, mas tem também na parte da compra, né? Sim. Primeiro não tem cartório na Itália, mas tem notaio, né? O notaio é, digamos, a pessoa que vai fazer o processo, na verdade não o processo, mas vai
autorizar, né, a compra-venda, a compra do imóvel. E já né? lá se vai uma boa parte do orçamento, porque a Isso. gente sabe que o notário é uma das profissões mais bem pagas, Na Itália. né, na Itália. Sim. Então você tem que lembrar que você vai pagar um valor para esse cartório, né, importante quando você for comprar, né? No aluguel não precisa ir no cartório, né? Não precisa, ou seja, um contador pode registrar o contrato, né? Mas é o dono que faz isso. Quando você for comprar, você vai ter que ir nesse notário junto com o vendedor e com o corretor imobiliário. E também tem que pagar os impostos que mudam. Se você compra, uma dica boa, se você compra como primeira casa com residência na Itália, a primeira casa é o 4%, né, os impostos. Se você compra como segunda é o 9%, 10% mais ou menos. E também tem um processo que passa por uma proposta, né, uma proposta que você assina essa proposta e você tem que dar um valor, normalmente é um cheque. O cheque não se usa mais tanto no Brasil, mas na Itália para fazer as propostas se usa. Você dá esse cheque como garantia que você está comprometido a comprar o imóvel, que se o cara não aceita, você vai rasgar o cheque, né? Exatamente. Mas depois da aceitação, tem um prazo, claramente, e você vai finalmente nesse cartório, que é o notário, e você vai fazer todas as partes, né? O processo tem que ter uma relação técnica, que o imóvel está tudo certinho, tudo tranquilo, que dá para morar aí, dá para utilizar, etc. E aí, e claro, você vai pagar benditos impostos, a corretagem, e depois você vai poder começar a utilizar, alugar ou morar. Eu acho, desculpa eu mudar de assunto um pouco, que para os nossos ouvintes, o que seria interessante seria também saber o tipo de contas que tem na Itália. Porque, por exemplo, tem a conta de luz, a conta de água e a conta do gás. O gás não é o gás somente da cozinha, o gás é aquela coisa que te permite de você aquecer a casa. Então, a conta para o aquecimento é uma das contas mais altas na Itália, que eu saiba, né? Então, cabe ressaltar isso, né? De colocar esses 3 itens também no orçamento para quem vai ou alugar ou comprar. E uma coisa interessantíssima que você falou é a questão de colocar a conta em nome de um residente ou não. Por exemplo, eu tenho algumas contas na Itália como não residente, 3 vezes mais. Por exemplo, conta de água. Mas a gente não faz isso, então a pessoa que é residente na casa coloca a conta em próprio nome. Se eu fosse colocar em meu nome, a tarifa da água seria 3 vezes mais. É importante saber esses custos, porque todos vão somando, né? Mesmo se você está comprando ou alugando, vão somando na conta final. Então, Elisa, nós terminamos sempre com essa pergunta. Então, hoje, a tradicional pergunta do Buongiorno São Paulo é: qual é a sua Roma agora com a sua escola de italiano, mas também com essas dicas imobiliárias importantes? A minha Roma, como sempre, com a R de Roma, é ajudar pessoas e brasileiros a construir o projeto de vida na Itália, que seja por um período, que seja em longo prazo, porque eu passei por isso ao contrário e ninguém me ajudou. Então, eu sei que o processo de mudança para outro país, ele envolve muitos elementos, até econômicos principalmente, psicológicos, porque você toda hora precisa entender a cultura de outro país. Eu confesso, após 23 anos de Brasil, ainda eu tenho, às vezes, algumas coisas que não me acostumei até hoje. E não é necessário se acostumar. Então, seja você mesmo, seja brasileiro na Itália, brasileiro em qualquer país do mundo. Mas geralmente a experiência, quero deixar uma coisa positiva para o final. Geralmente a experiência dos brasileiros na Itália é positiva. Do brasileiro que pretende morar em curto, médio ou longo prazo
na Itália, né? Então, tentar ver além do que é o imediato na Itália. Muitas pessoas falam, a Itália é suja, os italianos são grossos, eu vejo pelo meu Instagram. A gente sempre tem que pensar em qual cidade estamos, em que época do ano. Então, por exemplo, você vai, faço um exemplo, em Roma, numa praça, num restaurante, em agosto. A chance do garçom não ser super gentil com você é alta, porque ele recebe milhares de turistas todos os dias e nem sempre ele é gentil. Tanto é que eu, como italiana, eu sempre admiro a gentileza brasileira. Na maioria dos casos, é lógico. A gente não pode falar do que é correto, do que não é correto. Sim. A gente fala de padrões culturais. Bom, além dessas grandes dicas, gente, sempre ter bastante paciência e procurar pesquisar, porque tem obstáculos, né, quando se muda de país. Então, agradecemos a Elisa, que veio mais uma vez aqui no Buongiorno São Paulo. E como sempre dizemos, l'Italia è qui. Un grande abbraccio, continui accompagnando Buongiorno São Paulo. Ciao. Ciao. Buongiorno São Paulo. Dagli studi di Piazza Benedetto Callisto a San Paolo, benvenuti nella pineta degli italiani in Brasile. Tutte le settimane ti portiamo in giro per parlarti di storie, luoghi, imprese e persone, alla ricerca dell'identità italiana in Brasile e in America Latina. Buongiorno San Paolo, l'Italia è qui. Si parte!